Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar mais uma aulinha para vocês, tá? Vamos continuar falando hoje de injeção eletrônica. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar de sensor de temperatura de motor, tá? No caso, seria esse sensorzinho aqui que fica localizado no cabeçote do motor, tá? Então, esse sensorzinho tem a função de verificar qual temperatura o motor se encontra e enviar para a central ajudar a calcular o tempo de avanço da moto e o tempo de injeção, tá? Juntamente com os outros sensores também, certo? Essa peça fica localizada geralmente no cabeçote ou próximo ao cabeçote. Por quê? Porque o cabeçote é a parte do motor onde fica mais quente. Então, onde que está com a temperatura mais elevada e onde que ela pode tirar também a temperatura mais real do motor, tá? Então, ela se aproxima da temperatura mais real possível que o motor se encontra, tá? No caso, essa pecinha, ela é rosqueada no cabeçote e tem um pequeno encaixezinho que é onde o conectorzinho que é onde conecta o fio a ela, tá? Então, é uma pecinha bem simples, tá? Eu tirei uma aqui, ó. Eu tenho uma aqui de amostra, tá? Então essa daqui eu já tirei para mostrar para vocês, e essa aqui é a mesma coisa, só que eu liguei um fiozinho só para a gente fazer uns testezinhos simples nela, tá? Então esse sensorzinho de temperatura do motor ou do óleo também, que é conhecido, tá? Ele não costuma dar muito problema. Às vezes pode acontecer de algum probleminha ou outro, tá? Quando ele dá problema, a moto ela vai alterar um pouquinho a marcha lenta, vai alterar um pouquinho a parte de pegar, ela vai ficar um pouquinho mais ruim de pegar, tá? Esse é o típico sintoma de sensorzinho de temperatura ruim. Então o que acontece com ele? Quando dá probleminha, algum tipo de problema nele, a central entende como que se o motor tivesse trabalhando a 155 graus, tá? Então, quando ela para de enviar sinal para a central, quando o sensorzinho para de enviar sinal para a central, a central então entende que o motor está com 155 graus, então é onde que a moto vai ficar com dificuldade na partida fria e vai ficar com dificuldade em marcha lenta quando o motor estiver frio, tá? Então 155 graus é a temperatura de motor já quente. Sendo assim, se a moto tiver com o motor frio e o sensorzinho tiver indicando que está com o motor quente, ela vai mandar menos combustível e vai ter uma falha na parte de pegar, na parte de marcha lenta, vai ficar um pouquinho carente nessa parte, tá? Então, se tiver uma motinha que tiver com algum problema desse, de partida ou problema de marcha lenta, não deixe de descartar, não deixe de verificar o sensorzinho de temperatura do motor, tá? Então, vamos fazer um testezinho aqui nele, tá? Esse sensorzinho, ele trabalha com valores em ohms, tá? Então, se tiver na temperatura normal de 20 a 30 graus, ele tem que dar uma leitura de 1,5 K ohms a 2 K ohms, tá? Então, repetindo, se estiver na temperatura entre 20 e 30 graus centígrados, temperatura ambiente, tá? Ele tem que dar dentro de 1,5 K ohms a 2,0 K ohms, tá? Se ele tiver se a temperatura ambiente estiver de 30 a 40 graus, a leitura dele vai ter que estar dentro de 1,14 K ohms a 1,5 K ohms, tá? Então, se a temperatura estiver entre 30 e 40 graus, ele vai ter que dar a medida de 1,14 K ohms a 1,5 K ohms, tá? Então, vamos lá na prática para resolver isso melhor. Então, vem aqui, coloco meu multímetro em 20 K ohms, acho que não dá para enxergar muito aí, mas ele está selecionado em 20 K, tá? Que significa 20 K ohms, tá? Então tem uma perninha que já deixei conectada no jeito aqui no sensor e tem a outra que eu vou conectar. Tá dando por enquanto nada de leitura, então conectei lá, deu 1,90 K ohms, tá? Então está dentro, porque a temperatura aqui atual é de 20 a 30 graus centígrados. Então ele tem que dar de 1,5 K ohms a 2, K ohms, tá? Então está dentro da média, tá? Então no caso aqui esse sensorzinho estaria
dando a medida correta. Então estaria funcionando normalmente se eu estivesse fazendo um teste nele, certo? Do mais não tem muito o que dizer. Sensorzinho de temperatura, o nome já diz, para tirar a temperatura do motor e enviar o sinal para a central trabalhar em cima dessa temperatura, trabalhar e calcular o volume de combustível e o tempo de avanço da moto, entre outras coisas também, certo? Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!